Bem, dando continuidade aos estudos sobre eletrostática, vamos falar agora sobre campo elétrico. Eu estou seguindo a sequência da apostila. Bem, antes de falarmos de campo elétrico, nós temos que lembrar um conceito lá do primeiro ano. Conceito sobre força de campo. Então, que é uma força de campo? Uma força de campo é aquela que atua à distância. Ela não está em contato com o corpo, diferentemente da força de atrito. A força de atrito existe quando dois corpos estão em contato. Lá no primeiro ano, nós estudamos uma força de campo denominada força gravitacional. Qual é a origem de uma força gravitacional? Imagina um corpo no espaço. Qualquer corpo colocado no espaço, a simples existência dele implica em criar ao redor dele uma região esférica, onde, se um outro corpo entrando nessa região, ficará sujeito a uma força, ok? Então, lá no espaço, a região ao redor do corpo é uma região esférica. Como nós estamos trabalhando em duas dimensões, isto é, no plano, então, uma direção vertical e uma direção horizontal, vertical e horizontal, ok? Então, nós temos aqui um plano em duas dimensões. Então, nesse plano de duas dimensões, o corpo gera ao redor dele uma área, ok? Então, nós podemos dizer que campo é a região ao redor do corpo, então é a área ao redor do corpo. Podemos até fazer uma analogia, uma comparação com campo de futebol. Campo de futebol é uma área onde se pratica um jogo chamado futebol, ok? Então, voltando lá ao campo gravitacional. É a região ao redor do corpo onde, se um outro corpo for colocado, esse ficará sujeito a uma força, no caso de atração, que é a força gravitacional. Então, se este corpo for a Terra, por exemplo, qualquer outro corpo colocado nessa região, posicionado nessa região, ficará sujeito à força gravitacional, que atrai o corpo para o centro da Terra. Isso serve desde uma pedra caindo de uma pequena altura até satélites girando ao redor da Terra. Porém, se um corpo estiver fora dessa região, da região de campo gravitacional, ele não ficará sujeito à força da gravidade, isto é, ele não será atraído para o centro da Terra. O mesmo acontece com ímãs. Se você tiver um ímã, ele vai produzir ao redor dele, aqui no plano, uma área, um campo, onde, se você pegar, por exemplo, um preguinho de aço e colocar próximo ou dentro dessa região, esse preguinho de aço ficará sujeito a uma força de atração. Mas todo mundo sabe que, em uma situação como esta,
Se você for afastando o preguinho, chega um certo instante em que ele não vai ser mais atraído, porque ele ficou fora do campo, no caso aqui, magnético do ímã. Então, o que é um campo? É uma região ao redor de um determinado corpo, onde, no caso da força da gravidade, um outro corpo for ali colocado, ficará sujeito a uma força de atração. No caso de um ímã, é a região ao redor de um ímã, na qual, se um corpo apropriado for ali colocado, ficará sujeito à força de atração. Isso não se aplica se aqui no lugar do preguinho for colocado um outro ímã. Isso será estudado posteriormente, ok? Então nós tivemos que falar de força, de campo, para entender o que é uma força de campo. São forças que atuam a distância. Porque isso vale também para uma carga elétrica. Se eu tenho uma carga elétrica pontiforme, isto é, uma carga elétrica onde suas dimensões podem ser desprezadas, como se ela fosse uma pequena, microscópica esferinha, que eu vou chamar de carga elétrica Q, ela vai gerar ao redor dela uma perturbação. Então, ao redor dela, vamos ter uma região, vamos ter um campo, onde, se uma outra carga elétrica for ali colocada, eu vou chamá-la de Qzinho, ficará sujeita a uma força, a força elétrica. Com uma pequena diferença em relação à força gravitacional. A força gravitacional é sempre uma força de atração. No caso de cargas elétricas, nós já vimos que a força pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Sinais dessas duas cargas, positivos. Tá? Positivo e positivo. Então a força que vai surgir aqui é uma força de repulsão. Como as duas cargas estão na direção vertical, a direção da força será vertical. Como é de repulsão, ela está aqui para cima. Ok? Vamos fazer uma convenção aqui. A carga Q maiúsculo será utilizada como símbolo para a carga que gera o campo. Carga produtora do campo. Então, Qzão é a carga geradora do campo. E o Qzinho, Q minúsculo, é a carga que é colocada no campo, é a carga que é solta no campo, é a carga que é posicionada no campo. Isto é a carga de provas. Ok? Então a força eletrostática é uma força de campo. Ela atua à distância. E o que é um campo elétrico? O campo elétrico é a região ao redor da carga onde ainda atua a força elétrica. O campo elétrico será simbolizado. Campo elétrico, ele será simbolizado pela letra E. E eu preciso colocar aqui em cima uma setinha. E todos sabem que essa setinha significa que a grandeza é uma grandeza vetorial. Isto é, ela tem direção, sentido e módulo. E valor. Daqui a pouquinho falaremos sobre a unidade do E. Muito bem. Faraday, nos seus estudos sobre propriedades dos corpos eletrizados, ele verificou o seguinte, que quando nós temos uma carga pontiforme, ao redor dela se formam linhas radiais. Pessoal, desculpem,
linhas radiais, isto é, linhas que estão na direção do raio em uma circunferência, ok? Uma circunferência tem um raio, direção radial é a direção do raio. Ele chamou essas linhas de linhas ou linha de força. Daqui para frente, LF. Tanto para carga positiva quanto para carga negativa, ele observava a mesma configuração geométrica, linhas radiais. Tanto para carga positiva, linhas radiais. Linhas na direção do raio. Quanto para carga negativa, linhas radiais. Então ele viu aí a necessidade de estabelecer um referencial para saber se a carga é positiva ou negativa, olhando para essa geometria. Então foi combinado, estabelecido, que na carga positiva as linhas de força apontam para fora da carga. Então é da carga para fora. Tá ok? E na carga negativa, as linhas de forças apontam para a carga, para dentro. Então é de fora para dentro. Ok? Ele viu algumas configurações de linhas de força. Por exemplo, esta configuração. A linha vem, repele. A linha vem, repele. Quando isso acontece? Quando as cargas possuem o mesmo sinal. No caso aqui, eu tenho uma carga positiva lá, outra carga positiva aqui. Lá em cima agora. Eu tenho a mesma configuração. A linha de força vai, repele. Vai, repele. Mas aqui as cargas são negativas. Ok? Como é que eu identifico pela geometria, pela figura que mostra as linhas de força ou linhas de campo, se a carga ou se as cargas são positivas ou negativas? O sentido da linha. Para fora, para fora, para fora, para fora, enfim. E aqui também. Todas apontam para fora. Da carga para fora, saindo da carga. Então, se eu olhar, enxergar uma configuração de linhas que apontam para fora, saindo da carga, eu sei que elas são positivas. Se eu encontrar uma configuração que mostre as linhas, com sentido entrando na carga, isto é, de fora para dentro, eu sei que são cargas negativas. Ok? Bem, uma outra configuração observada por Faraday. Essa configuração, as linhas não se repelem, elas continuam numa sequência única de uma carga para outra. Isso acontece quando as cargas possuem sinais diferentes. No caso aqui, positivo, negativo. Como as linhas de força saem da carga positiva,
Então aqui sai. Então lá entra, 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 que sai, ok? Com relação ao vetor campo elétrico, Faraday concluiu que o vetor campo elétrico será sempre tangente a um ponto contido na linha de força. Então, se eu considerar esse ponto, a tangente está aqui. Então, essa tangente ao ponto é o vetor campo elétrico, cujo sentido será sempre igual ao sentido das linhas de força. Ok? Vamos supor agora que eu tenha essa configuração. Inicialmente as linhas de força são paralelas. Quando as linhas de forças são paralelas, isso significa que o campo elétrico é uniforme, é homogêneo. Na configuração mostrada anteriormente, o campo elétrico não é homogêneo, não é uniforme. Se as linhas forem paralelas entre si, o campo elétrico é uniforme. Então, nessa região aqui, ele é uniforme. Já nessa região, ele não é uniforme. Mais ainda, quanto mais juntas as linhas de força, isso significa mais intenso será o campo elétrico. Isto é, maior será o valor do campo elétrico. Então, se eu for comparar o campo elétrico dessa região com o campo elétrico dessa região, aqui o campo elétrico é mais intenso. Aqui ele é menos intenso, ok? Mais ainda, esse lado da figura corresponde a um lado eletrizado positivamente ou negativamente. As setas estão indicando os sentidos das linhas de força. Se elas têm esse sentido e elas saem da carga positiva, então nós concluímos que esta região desse lado é positiva. E, consequentemente, lá do outro lado é negativa. Olha o sentido. Ok? O vetor campo elétrico E, ele é tangente ao ponto. Mas se eu pegar linhas retas, a tangente ao ponto em uma linha reta, onde está? Paralelo à linha reta. Paralelo à linha reta. Então, nesse caso, o vetor campo elétrico tem esse sentido. Essa direção e esse sentido. Isto é, o vetor campo elétrico está na mesma direção da linha de força e no mesmo sentido. Muito bem. Voltemos aqui então na primeira situação. Aqui. Qual é o sentido do vetor campo elétrico aqui? A figura mostra linha de força. Então, pegando um ponto da linha de força, o vetor campo elétrico é tangente a esse ponto. Então, o vetor campo elétrico está paralelo a essa linha. Ele está paralelo a esta linha. Então, a linha de força aqui está indicando o sentido do campo elétrico. Ok? Tanto nessa figura quanto nesta figura. A lei que rege essa situação. Qual situação? Campo elétrico, carga elétrica
e distância. Nós já estudamos lá na lei de Coulomb que a distância influencia no valor da força. E no que isso implica? Imagina que eu tenho aqui uma carga colocada, então uma carga de provas Qzinho, ok? O campo elétrico na carga Qzinho, está nesse sentido, olha, nessa direção do raio e neste sentido para cima. Então, se eu for enxergar lá na carga Qzinho o sentido do campo, ele é este. Tá ok? Só que sobre a carga Qzinho atua uma força. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, a força eletrostática, dada pela lei de Coulomb. Então, neste caso, as cargas possuem sinais positivos. A força vai ser de atração ou repulsão. Então, eu preciso lá na carguinha de provas, ela é a carga em questão, enxergar a força nela. Força de repulsão. Então, a força vai ter esse sentido. Tá certo? Na carga negativa, do lado, eu vou enxergar uma carga de provas Qzinho colocada no campo. Ok? Neste caso, o vetor campo elétrico E, que passa pela carguinha, tem esse sentido. Ok? E a força elétrica que atua sobre ele tem qual sentido? Carga negativa, carga positiva, atração. Muito bem. Como eu estava dizendo, qual é a lei que vai relacionar campo elétrico, carga e distância? Neste caso, E igual à razão da força eletrostática pela carga de provas. Aqui em cima eu tinha dito que depois eu falaria sobre a unidade do E. Chegou a hora. Então aqui, unidade no sistema internacional, no SI. É só pegar a lei que rege o campo elétrico. Força sobre carga. Unidade de força é o Newton. Unidade de carga é o Coulomb. Então no SI a unidade do E é Newton por Coulomb. Então nós temos aqui uma lei que mostra o módulo do vetor campo elétrico em função da força eletrostática e da carga de provas. Lembrando que a força eletrostática é dada pela lei de Coulomb. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Eu vou aplicar essa ideia, essa lei, na definição de campo elétrico. Definição de campo elétrico. Força eletrostática, só que força eletrostática é dada por isso. Então, K, que multiplica. Quem são as cargas envolvidas na situação? A carga geradora, Q maiúsculo, e a carga de provas, Q minúsculo. Então, na lei de Coulomb, Q maiúsculo vezes Q minúsculo, dividido por D ao quadrado. Ainda na definição de campo elétrico, dividido por carga de provas, dividido por carga de provas.
Bem, pessoal, o que nós temos aqui? Uma fração dividida por outra fração. Então, resolvendo essa conta, como é que você faz? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembraram? Isso justifica o que eu vou fazer agora. Tem Qzinho lá em cima, tem Qzinho aqui embaixo. Posso cancelar. Eu posso dizer também que o módulo do vetor campo elétrico pode ser dado por K, Qzão, dividido por D ao quadrado. Então eu tenho duas maneiras de chegar ao módulo do vetor campo elétrico. Quando usar uma, quando usar outra. Isso vai depender dos valores fornecidos. Muito bem. Agora vocês deverão localizar na apostila de vocês o conteúdo campo elétrico e tentar resolver os exercícios que ali estão. Não precisa resolver todos, mas tentem resolver alguns dos exercícios que ali estão. Pode ser na sequência deles ou não, mas tentem resolver. Essa é a tarefa que fica para vocês. E a próxima aula, melhor dizendo, a próxima videoaula, eu vou tratar da discussão, da solução desses problemas. Mas tentem resolvê-los antes. Isso é uma tarefa para você fazer depois de assistir a videoaula. No momento mais oportuno, no momento melhor, no momento que você tiver com mais tempo, ok? Mas tentem fazer. Tenha um bom dia.